Meus amigos e minhas amigas, que bom que vocês estão aqui para mais um resumo da lição da Escola Sabatina. E nesta semana nós temos o tema O Selo de Deus e a Marca da Besta, parte número 1. Nós estamos tratando do tema central, que é as 3 mensagens do Apocalipse. Aproveite e já curta, comente, compartilhe este vídeo para que ele chegue para outras pessoas desse conhecimento tão relevante para a nossa vida. Vamos continuando aqui. Me chamo Francisnei Liberato, né? Estou também nas redes sociais. Tem um site onde toda semana eu publico algumas informações, alguns artigos bem primorosos para a nossa vida. Vamos lá. Verso para memorizar. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. A lição está fragmentada em 5 subtemas que diz o seguinte: primeiro, perseverança inabalável; segundo, o conflito cósmico; terceiro, a cadeia da impiedade; quarto, aqueles que seguem o Cordeiro; quinto, Jesus, nosso único mediador. Detalhando um pouquinho mais o verso para memorizar, aqui diz o seguinte, que o anjo subia do nascente do sol, que quer dizer que veio do leste, onde nasce o sol, ou do oriente, para cá. Tendo selo. Selo, desde a antiguidade, significa assinatura. Você pega a sua assinatura, está ali dizendo, você assinou um cheque. Nem existe mais cheque, né? Mas vamos lá, assinou um contrato. Dos dias atuais. Assinou um contrato, lá no contrato vai ter o seu nome, o seu CPF, os seus dados, dizendo que você é o autor daquela assinatura e que pertence a você aquele objeto do contrato, né? Então, o selo, né, significa assinatura. Com o selo, quando nós tivermos o selo, no caso agora, biblicamente falando, com base no Apocalipse, com o selo nós suportaremos as atribulações deste mundo, nos fins do tempo. Então, tendo o selo do Deus vivo, então, cada um de nós, se quisermos, vamos receber um selo, a assinatura de Deus, o nosso caráter em nossas vidas. Esse Deus vivo, reconhecendo que Deus reconhece todos os seus filhos. E o verso continua que ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcarmos com um selo na testa, na fronte, que significa nosso caráter, o nosso caráter dos servos do Senhor. Então, se formos servos de Deus, ou seja, se seguirmos a sua palavra, a sua Bíblia, formos testemunhas de Deus aqui neste mundo, nós receberemos o que? A assinatura de Deus, né? Dizendo que o nosso caráter pertence a Ele, que nós somos filhos dele, que é o nosso Pai, e que nós pertencemos também a Ele. Então, nós teremos basicamente 2 grupos. Um grupo que vai adorar a besta significa o dragão, o diabo, e o povo de Deus que vai adorar a Deus. O povo fiel, um povo comprometido até o fim deste mundo. No livro O Desejado de Todas as Nações diz o seguinte: não é o medo do castigo nem a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Contempla o incomparável amor
Nós devemos seguir a Deus por amor do nosso Salvador, revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário. E essa visão atrai, abranda e conquista o nosso coração. Como o pastor vai à frente das ovelhas, enfrentando primeiro o perigo do caminho, assim Jesus faz com o seu povo. Ele jamais abandonará alguém por quem morreu. Grave isso. Anote aí mais uma vez. Ele, Deus, jamais, jamais, nunca abandonará você e eu, porque ele morreu por nós. A menos que os seus seguidores escolham abandoná-lo, ele irá segurá-los firmemente. Então a decisão, mais uma vez, é o princípio do amor chamado livre-arbítrio. Nós vamos escolher se seremos fiéis, testemunhas de Cristo, comprometidos com ele, com a sua palavra aqui neste mundo. Beleza? Ou se seguiremos a besta, né, do Apocalipse. Perseverança inabalável. Deus chama todos a adorá-lo. Essa é a mensagem, adoração. Você vai ter que escolher entre adorar a Deus ou adorar a besta, Satanás e os seus amigos. Quem você vai seguir? Ok? Mas é muito claro dizer a palavra de Deus que nós teremos sempre fiéis, pessoas remanescentes, pessoas fiéis a Deus. A palavra grego upomone, que significa perseverança, melhor traduzida como perseverança inabalável, ou seja, persistência inabalável. Para quando que vai precisar disso? No tempo do fim. No tempo de fim. Porque no tempo de fins teremos aí uma tribulação, perseguição feroz. Então, por isso que precisamos ser comprometidos com Jesus e com a sua palavra. Né? Então, os seguidores comprometidos com o Salvador não só terão fé em Jesus, como terão a fé de Jesus. Você quer receber a fé de Jesus? Então, nós precisamos seguir os seus preceitos, a sua vontade, o conflito cósmico. A fé de Jesus habitando em nosso coração, que nos permite adorar a Cristo como Supremo e perseverar, persistir firmemente quando a marca da besta for imposta a todos nós, minha e você. A cadeia da impiedade. A profecia refere-se à marca da besta. É sobre a intolerância. Quais são elas? Essa marca da besta. Intolerância religiosa. Não vão respeitar as religiões. Boicote econômico. Apenas aquele que tiver a marca da besta poderá fazer compras. Perseguição. Se você não segue, se você segue a besta, ok. Se você não segue a besta, segue a Deus, você será perseguido até levado à morte. E ao mesmo tempo é bom a gente deixar o contraste muito claro, que Deus sustentará o seu povo. Sobre o que ele vai sustentar o povo? Sobre a intolerância religiosa, boicote econômico, perseguição e decreto de morte. E quem é o povo de Deus? Então vamos lá, quem é o povo de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus. Onde estão os mandamentos de Deus? Êxodo capítulo 20, livro de Êxodo capítulo 20. Depois você vai pesquisar, leia lá e confirme isso. Ali tem todos os mandamentos de Deus. Sobretudo o mandamento quarto, que é do sábado. Além disso, o povo de Deus é que guarda os mandamentos de Deus e, então está adicionando aqui, e pessoas que têm a fé em Jesus. Pessoas que confiam, que acreditam em Jesus. Então, diante dessas perseguições, tais como a perseguição econômica, que ninguém vai comprar ou vender, apenas que tem ali a marca da besta, lembra-se que Deus
estará ao seu lado. Estará ao seu lado, cuidará de você. Aqueles que seguem um cordeiro. Nós já falamos que dragão, Satanás, diabo, tudo é a mesma coisa. Ele se une aos reinos deste mundo para guerrear o povo de Deus, tá? Cristo foi perseguido, a gente já viu desde muito tempo, desde antes do seu nascimento, né? Quando era criança, Satanás tentou destruí-lo, usou ali a força terrena para destruir Jesus. A criança é Cristo, né? Desejando destruir Cristo, Satanás usou Herodes e Roma imperial, um governador romano chamado Pilatos, que condenou Jesus à morte, um carrasco romano o pregou na cruz, um soldado romano o perfurou com uma lança, e soldados romanos vigiaram o seu túmulo, de acordo com Apocalipse 13:2, o dragão, que é Satanás, atuando por meio de Roma pagã, daria o trono de seu governo a esse poder da besta emergente do mar. O dragão, por intermédio de Roma pagã, deu à besta que surgiu do mar a sua sede e o seu trono. Essa entrega aconteceu quando o imperador romano Constantino decidiu transferir a capital de Roma para a cidade que veio a ser chamada de Constantinopla, que atualmente fica na Turquia. O nome da cidade antes tinha sido Bizâncio, de 657 a.C. a 324 d.C. Desde 1453, a cidade se chama Istambul, que é a capital da Turquia, deixando um vácuo de poder no antigo trono ou sede dos Césares, a cidade imperial de Roma. Ao se retirar para o Oriente, ele, Constantino, deixou o campo aberto para os bispos de Roma. O papado é apenas o fantasma do falecido Império Romano Ocidental, sentado coroado sobre a sepultura deste. Então tá aí a questão de história, né? O poder que sucedeu o Império Romano e recebeu do dragão, do diabo, o seu poder e seu trono e grande autoridade é a Roma papal, nos dias atuais, a Roma papal. Das ruínas da Roma política levantou-se o grande império moral, na forma gigante da Igreja Católica. Roma papal, que quer dizer a Igreja Católica, conforme aí os comentários bíblicos. Em contraste com toda a terra que vão adorar a besta, Deus terá o que? Fiéis que seguem o Cordeiro, que seguem aqueles que seguem pela sua morte na cruz, o nosso Salvador. Jesus, nosso único mediador. Apocalipse 13, 3 e 4 declara: toda a terra se maravilhou seguindo a besta. As pessoas ficaram encantadas, foram enganadas pela besta. A besta do Apocalipse é um poder religioso apóstata, que sai de Roma pagã e cresce até se tornar a sede mundial, um sistema mundial de adoração. Porque o Apocalipse, a ideia central é a adoração. Se você vai adorar Deus ou vai adorar o diabo. Se vai adorar a Deus ou vai adorar a besta. É um poder blasfemo. Essa blasfema que quer dizer o seguinte: esse sistema mundial de adoração, essa Roma pagã, essa Igreja Católica, o Papa, se considera o quê? No lugar de Deus. Um homem de carne e osso, como eu, vocês, né? Está dizendo que é Deus, semelhante a Deus, está no lugar de Deus. Temos aqui alguns textos de referência que diz o seguinte: o Papa é tão honrado e exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus na terra. Conforme Lúcio Ferrari, Papa, artigo 2º em a Biblioteca de 1763. Outro, o Papa Leão XIII, gabou-se, dizendo: nós, os papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. O Papa é tão grande, dignidade, é tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus. Por isso, o Papa é coroado com uma
tríplice coroa como o rei do céu, da terra e das regiões inferiores. O Papa é como se fosse Deus na terra, Supremo Rei dos Reis, a quem foram confiadas pelo Deus Onipotente orientações do Reino Celestial. Então aqui temos a fundamentação do ser humano querendo ocupar o lugar de Deus. Isso não vai dar certo, isso não pode, isso é besta do Apocalipse. Nós já vimos que não devemos seguir o nosso ego, o nosso eu, a nossa razão, as falsas doutrinas, falsos ensinamentos, nem as nossas emoções, mas sim seguir a palavra de Deus. É o que estou passando aqui, a palavra de Deus. Agora vem as perguntinhas para fixar os entendimentos. Fixar o entendimento daquilo que nós acabamos de dialogar. Lembrando que você depois vai confirmar aí na Bíblia, olhando o livro, o capítulo e o versículo, para saber que o que eu estou dizendo é verdade ou não, beleza? Primeira pergunta: quais são as duas características do povo de Deus nos últimos dias? Por que elas são importantes? Características: que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em Jesus, não no homem. A perseverança nos capacita a enfrentar as provações. E a lealdade determinará de que lado estaremos no fim. Perseverança, lealdade, provações. Segunda pergunta: o que essas passagens nos ensinam sobre o resultado de viver pela fé? Vivendo pela fé, recebemos sua graça, a graça de Deus, e somos transformados em filhos obedientes. Pela fé, temos a salvação em Cristo e a santificação do Espírito, que nos levam a praticar obras que agradam a Deus. Perceba que são atos sucessórios. Pela fé, eu creio, recebo a graça, e esta graça me transforma e eu passo a obedecer a Deus, seus ensinamentos e a Bíblia. E com o tempo eu vou melhorando cada vez mais e, consequentemente, agradando a Deus. São atos sucessórios. Terceiro, o que Cristo passou na cruz? O que Jesus quis dizer ao perguntar a Deus por que ele o havia desamparado e como essa cena nos ajuda a entender o que significa ter a fé de Jesus. Jesus sentiu a separação que o pecado causou entre Deus e o ser humano. Foi na cruz, ele sentiu isso. Por isso, ele se sentiu desamparado. Porém, o estreito relacionamento que teve com o Pai durante sua vida lhe deu fé para ser obediente até a morte. Por isso que ele morreu como um cordeiro em nosso lugar, pagando os nossos erros, os nossos pecados. Quarta pergunta: o que o povo de Deus enfrentará no momento decisivo? Sanções econômicas e decreto de morte, como nós vimos. Quinta pergunta: de onde vem a besta e quem dá a ela autoridade? Ela emerge do mar, recebe a autoridade do dragão. O dragão é quem? Satanás, o inimigo de Deus. Sexta pergunta: que contraste você vê nesses versos? Os que seguem a besta, né, vai para um lado, os que seguem o cordeiro, que vão para o outro lado, que é cordeiro, que significa Jesus Cristo. Sétima pergunta: quais são as marcas distintivas do poder da besta? Arrogância e blasfêmia. Por quê? Quer ser igual a Deus. A besta quer ser igual a Deus, quer ser Deus, quer tomar o lugar de Deus, quer perdoar pecados. Isso é papel de Deus e não do ser humano. Oitava pergunta: quais são os dois aspectos da blasfêmia? Colocar-se no lugar de Deus e perdoar pecados que só Deus pode perdoar. E o texto para a nossa reflexão é: na decisão da luta, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes. Primeira classe: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E a segunda classe, os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal.
em meio ao tempo de angústia, porque haverá perseguição, sanções, nós vimos isso. Em meio ao tempo de angústia que está por vir, futuro, um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. Nunca houve isso. O povo escolhido de Deus permanecerá firme. Satanás e seus anjos não pode destruir, pois os anjos magníficos em poder o protegerá. Deus e seus anjos nos protegerão. Beleza? Conforme o livro da escritora Ellen White, Mensagens Escolhidas. E para a gente finalizar, adoração e criação estão interligadas. Desde o Gênesis, está muito claro, a quem você adora. Deus ou Satanás, que era a antiga serpente. Apocalipse é o fechamento deste mundo, é o fim deste mundo. Quem você adora? Deus ou o dragão, que é Satanás? É o Cordeiro, Jesus Cristo, ou Satanás, o dragão? O conflito e as questões que envolvem a marca da besta giram em torno de adoração. O conceito de Cristo como Criador está no centro da observância do sábado. Então, aqui algumas perguntinhas para reflexão. Algumas afirmações, desculpa. Primeiro, esteja alerta ao que está acontecendo em nosso mundo. Observe o mundo, as notícias do mundo, mas se alicerce na palavra de Deus. Segundo, esteja preparado. A hora de se preparar para a crise final da Terra é agora, é hoje, é neste momento, não amanhã, porque amanhã não existe. Olha que coisa interessante, uma crise geralmente não desenvolve caráter. Ela apenas revela o nosso caráter. Diante da crise, diante dos problemas, diante das dificuldades, nós revelaremos o nosso caráter. Então, o momento para desenvolver o caráter, para criar o caráter, para melhorar o nosso caráter, é quando? Agora. Agora. Porque quando vier no futuro esse problema, essa guerra entre o bem e o mal, a mensagem do Apocalipse, o tempo de fim, nós estaremos aqui, preparados. Terceiro, seja ativo. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, isto é, vocês, eu e você, nós iremos seguir a palavra de Deus. A partir do momento que a gente segue a palavra de Deus, nós iremos testemunhar deste amor para outras pessoas deste mundo. Então nós teremos que ser mensageiros de Deus nesta terra, para levar essa mensagem verdadeira, para alertar as pessoas, para que elas fiquem o quê? Em alertas, preparadas e que sejam ativos, replicando essa mensagem para outras pessoas. Beleza? Então que possamos assimilar a mensagem, aplicar na nossa vida diariamente, e com isso Deus estará nos ajudando, nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo perigo e de todo mal. Que assim seja. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser.